Então, pessoas, vamos tratar de telemedicina, ou que tem sido denominado agora pelo Ministério da Saúde como telesaúde. A questão, na verdade, já vem sendo debatida há um bom tempo. Eu tenho, na verdade, mais de um ano de debate a respeito desse assunto, quando as práticas telemédicas foram aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina, em janeiro do ano passado. E nessa data, o assunto de fato tinha ganhado grande repercussão, grande polêmica dentro dos núcleos médicos e para a população leiga também, que ainda não tinha lá muito entendimento do que isso de fato representava. Pois bem, passamos o ano todo debatendo isso, caiu o tema em diversos vestibulares, já que o assunto estava em alta, e nesse momento, num contexto pandêmico, de já esgotamento dos recursos médicos convencionais em boa parte das unidades de saúde, a temática volta, até porque o Ministério da Saúde, nesse momento, aprova mais uma vez a prática, considerando que ela pode, digamos, substituir ou complementar o atendimento médico convencional. Vamos lá então, qual que é o problema? Eu tô sentindo preconceito. De quem? Não, eu tô sofrendo preconceito. Você tá sofrendo preconceito? É. Para você ter uma noção mais clara do que é a telemedicina ou o que é a telesaúde, como tem sido designado, é a transferência, basicamente, da interface de atendimento para o meio virtual, basicamente. Ou seja, o processo diagnóstico seria produzido nesse momento por via virtual, que seja por uma chamada de vídeo, por conversas no WhatsApp ou no Google Meet ou qualquer outro recurso que possa permitir o contato entre paciente e médico. Ou seja, nesse momento, até o receituário das medicações seria produzido por via virtual e não mais no método convencional com o qual nós crescemos entendendo. Ou seja, isso é uma revolução drástica no que nós entendemos como medicina. Nós quem? Na verdade, o entendimento do que é a medicina começa lá atrás com quem é considerado praticamente o pai da medicina, que já é uma referência que a maioria já conhece. Hipócrates foi um dos que mais defendeu e discutiu ao longo de suas teses a importância da interface física na produção diagnóstica ou no entendimento do que é medicina. Segundo Hipócrates, a tríade ver, sentir e escutar são as principais matrizes de composição do fazer médico ou da gestão do atendimento de saúde. Porque a gente sabe que medicina não é simplesmente aferir sintomas, associar esses sintomas com um determinado tipo de patologia e a partir dessa patologização do sintoma designar um tratamento ou um remédio. Medicina vai muito além disso. Medicina, na verdade, compreende a existência do indivíduo como um ser complexo, a habilidade de aferir a partir do que o indivíduo diz os sintomas que ele não pode revelar pela fala, de entender para além do que ele é capaz de explicar. E aí a gente sabe das variantes culturais, das variantes sociais e, claro, da sensibilidade do profissional para conseguir entender essa dinâmica toda. Se nós transferimos a prática médica para essa interface digital, nós corremos o risco de afetar profundamente esses princípios. Então eu diria que a telemedicina, nesse momento, aprovada lá em janeiro de 2019, como eu dizia, pelo Conselho Federal de Medicina, afronta duas das matrizes mais importantes no entendimento do que é medicina. Os princípios hipocráticos, lá da antiguidade clássica, que vão fazer a matriz, o campo sobre o qual surge a medicina moderna, e também afronta diretamente a grande defesa que surge dentro do modelo do SUS, que eu já discuto trocentas mil vezes
em cada aula que envolve tema de saúde por aqui. O bendito modelo biopsicossocial. Nesse caso, a defesa sobre o modelo biopsicossocial cresceu demais ao longo da reforma psiquiátrica. Talvez dentro da reforma psiquiátrica tenha sido quando esse modelo ganhou mais visibilidade e pôde ser desenvolvido com mais qualidade, junto também com a reforma sanitária. Ambos eventos notórios no entendimento do que é medicina brasileira. A reforma psiquiátrica teve como um dos maiores nomes Nise da Silveira, como eu vivo mencionando na maioria das aulas. Nise foi uma das grandes defensoras do processo de humanização da medicina, ou seja, da retirada da medicina do seu pódio de ciência e o envolvimento da medicina com outras facetas do exercício médico, que é a dimensão psicológica e a dimensão social. Ou seja, você não traz conforto e evolução para o indivíduo a partir de suas mazelas se ele não se sente abraçado, acolhido e se você não tem, claro, a visão sobre todas as dimensões que compõem a vida desse indivíduo. Você não trata o indivíduo, de novo, só com a relação entre sintoma, doença e medicação. Essa relação ficou para trás. E a reforma sanitária, encabeçada no Brasil por Oswaldo Cruz, como vocês bem sabem, e por outros grandes sanitaristas do cenário brasileiro, trouxe a dimensão do sanitarismo como um dos componentes mais importantes na defesa do viés social da medicina. Ou seja, você não consegue levar esse conforto se você não consegue gerir um espaço de saúde para que o indivíduo se desenvolva. Então significa que a reforma sanitária foi um dos eventos na história da medicina brasileira que mais se pautou não pela atenção de doença, como o modelo de saúde sempre defendeu, mas um modelo de promoção da saúde, ou seja, de gerar um espaço social que seja capaz de fazer com que as pessoas vivam bem, com qualidade, e não, obviamente, uma medicina focada só em tratar as pessoas depois que elas já estão adoecidas, né? Esses dois princípios da humanização, do sanitarismo, de toda essa movimentação que ocorreu ao longo do século XX, culminou no ano de 1990 com a promulgação da Lei do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde e que determina a atenção de saúde na rede pública e na rede privada, o jeito como a gestão de saúde vai ser desenvolvida. Então, dentro dessa concepção mais complexa e, obviamente, atenta a essa tríade hipocrática de ver, sentir e escutar o paciente dentro da sua condição, da sua complexidade, das suas necessidades. E aí, nesse momento, claro, a telemedicina impede boa parte desse circuito do contato, dessa avaliação da dimensão social. É inevitável que no contato, na interface virtual, fica quase impossível para o médico, para o enfermeiro, para o psicólogo, para qualquer profissional de saúde, avaliar as variáveis sociais a que o indivíduo está condicionado, ou gerar um contato humanizado de apoio psicossocial, como o Nise defendeu. Eu não estou nesse momento trazendo uma visão retrógrada de apego à tradição, dizendo que não dá para avançar porque nós precisamos nos conservar nos modelos passadistas. Não é bem isso. A visão é de que a telemedicina pode cortar uma parte significativa do que a medicina de fato pode produzir. Então, esse é um dos maiores dilemas dentro do nosso momento. Se essa atenção telemédica pode fazer uma medicina de qualidade, né? E aí vamos lá aos entraves que ultrapassam essa barreira ideológica do modelo biopsicossocial ou mesmo do princípio hipocrático. Além desses, nós temos umas outras
dificuldades para entender o modelo telemédico no Brasil. Não estou dizendo que ele seja impossível, mas estou dizendo que nós ainda estamos muito distantes de conseguir fazer isso funcionar com qualidade. Primeira parte fundamental eu acho que é meio óbvia, né? Infraestrutura. Vocês já pensaram que para eu conseguir gerar uma atenção telemédica é preciso haver equipamentos de qualidade nas duas pontas desse processo de comunicação? Ou seja, você precisa do profissional de saúde com uma excelente qualidade de internet para gerar inclusive essa consulta online, da mesma forma que o paciente do outro lado também precisa ter e dominar essa tecnologia para conseguir receber uma atenção de qualidade. Mas mensagem de texto não depende de tanto. E quantos pacientes conseguem descrever os seus sintomas com mensagens de texto? Como comunicar complexidade, né, de um diagnóstico ou de um prognóstico para uma atenção de saúde tão complexa como essa em que nós estamos, por mensagem de texto? Entende a dificuldade? Nós ainda vivemos no país condições muito precárias em termos de infraestrutura. Avaliando as duas pontas, na ponta do sistema de saúde, na oferta médica mesmo, nós sabemos que o sistema ainda é subfinanciado. Os recursos de saúde são muito baixos no país. Baixos, inclusive, principalmente depois da PEC 95, vocês devem se lembrar dela, da PEC da morte, considerada assim, que gerou um congelamento dos recursos destinados à saúde pelos próximos 20 anos. Vocês devem se lembrar disso. E o auxílio emergencial para a saúde, nesse momento, vai para a criação de leitos, para a compra de respiradores e, claro, para o pagamento de funcionários. Boa parte dos funcionários de estados críticos, como o Amazonas, estão há mais de 2 meses sem pagamento, porque não houve ainda recursos compatíveis para pagar o funcionário, que dirá para comprar infraestrutura de alta tecnologia, redes excepcionais de internet com boa conexão, para gerar essas consultas online. Ou estão esperando que o médico faça isso da casa dele, com a internet que ele tem, ou com os equipamentos que ele comprou com o próprio salário. Isso precisa ser fornecido pelo sistema de saúde, senão o médico deixa de ser um profissional e começa a fazer, vamos dizer, caridade com o que ganha. E longe do que vocês glamourizam em relação à profissão médica, a maior parte dos médicos brasileiros não recebe o suficiente para ter esse tipo de tecnologia disponível já. Porque vocês têm contato, na verdade, com uma elite médica que é muito bem paga, principalmente na nossa região, e que consegue esses recursos. A maior parte não tem. Tirar do bolso para comprar essa tecnologia pode significar para boa parte dos profissionais da saúde a perda de recursos para pagar despesas de casa. Analise a carreira médica fora da nossa bolha de formação econômica para vocês entenderem o impacto que isso tem. Então, o sistema não fornece. Os recursos estão congelados desde o governo Temer. Vocês devem se lembrar da votação dessa PEC. E antes mesmo que essa PEC fosse votada, nós já sabemos que os recursos para a saúde são muito baixos. Eu vivo soltando, inclusive, o que vai para cada brasileiro, a distribuição per capita dos recursos de saúde, porque eu acho muito chocante. No Brasil hoje são R$1.000 per capita ano, que vão para cada um dos brasileiros. Então pense, R$1.000 por ano para cada um dos brasileiros. Você faz o que dentro de um sistema de saúde? Considerando equipamentos de atenção primária, secundária e terciária, medicação, pagamento de profissionais, e agora temos que tirar desses R$1.000 per capita por ano, isso é dado do Ministério da Saúde, para comprar infraestrutura tecnológica ainda. Tem a dificuldade? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar respirador. Não tem dinheiro para abertura de novos leitos. Os hospitais de campanha, em situação agora de emergência da pandemia, nem foram abertos. Como é que nós apostamos em telemedicina?
Como fazer? Cadê a tecnologia para manter esse processo ativo? Na outra interface, na interface população, nós sabemos que uma parte considerável do povo brasileiro não tem acesso à internet, nem à internet, que dirá bons equipamentos de telefonia, por exemplo, ou bons equipamentos de computação para poder gerar uma consulta online, para geração de exames à distância, para a possibilidade de geração de um receituário ou de aferição de sintomas para a geração de um diagnóstico. Como fazer? Inclusive, esse mesmo debate infraestrutural é o que tem motivado as polêmicas em relação à data do Enem, já que uma parcela considerável de brasileiros não tem a mínima possibilidade de dar continuidade aos seus estudos, considerando que não tem tecnologia em casa. Mais da metade da população brasileira, na verdade, não tem computadores em casa e, estatisticamente, 30% da população brasileira não tem conexão com a internet. Então, como você aprova um sistema de emergência se você não tem infraestrutura para fazê-lo funcionar? Eu entendo, antes que vocês digam, a boa intenção por trás dessa decisão. Estamos num momento de crise. Vamos lançar mão de todos os recursos disponíveis para fazer funcionar. Sim, nós temos uma causa nobre, evidente. Nós temos uma excelente, boa intenção nesse momento, já que o momento é de crise e o que nós estamos querendo garantir é a sobrevivência dessas pessoas. Mas, por outro lado, nós não temos nem habilidade de gestão, muito menos recursos para fazer isso aqui funcionar. Esse paradoxo, se vocês ainda têm boa memória, vocês devem se lembrar que configura o velho amadorismo, sobre o qual Sérgio Buarque tanto discute nas raízes da formação histórica brasileira. Ou seja, de haver realmente intenções maravilhosas, mas não haver condição de fazer isso funcionar dentro do nosso cenário. E eu ainda peguei aqui, em termos de gestão, se vocês entenderem que no sistema de saúde ainda precisa haver treinamento. Como é que um profissional da saúde vai desenvolver essa interface virtual para conseguir ter contato de qualidade com o paciente se ele não tem treinamento? Ah, mas dá para ir tentando fazer e arriscando até que os médicos consigam, porque estamos num contexto de emergência. Você pode ir tentando fazer com educação, como estão tentando fazer, e mais dando tropeços do que acertos. Porque tudo bem, são jovens que vão ter outras possibilidades de fazer provas em outro momento. Lá no Amazonas, por exemplo, tem aulas distribuídas pela rádio AM. Está tentando. Se não der certo, essas pessoas ainda vão estar vivas para tentar fazer provas no ano seguinte. Elas vão ser prejudicadas, o sistema está falho, estão errando mais que acertando e vão aprender dentro desse processo, é óbvio, com perdas, mas vão aprender. Para a saúde você não tem esse argumento, porque enquanto você treina, ensaia o processo, vidas estão no jogo. Se o médico erra um diagnóstico e gera um receituário equivocado por via telemédica, ele pode colocar em risco a vida do indivíduo. Então não é um fator que você pode testar, porque aqui nós não estamos lidando com gripe, nós não estamos lidando com uma simples alergia, nós estamos lidando com casos sérios do sistema de saúde que estão matando milhares de pessoas todos os dias. Então é muito arriscado você arriscar um modelo novo de atenção de saúde sem que você tenha capacidade de gerir isso com responsabilidade, com profissionalismo e com seriedade, e sem que você tenha recursos para que essas pessoas sejam atendidas sem que a vida delas seja colocada sob risco. Você pode arriscar a educação, você pode arriscar qualquer outro setor, você não pode arriscar a saúde das pessoas.
Porque as pessoas não vão ter chance de resetar a vida e começar de novo depois de um erro médico fatal. Como dá para resetar o ano de 2020 quanto à educação, por exemplo, para quem não conseguir ter acessos coerentes ao longo desse ano e começar depois do zero. Aqui não tem como você começar do zero. Entendeu a polêmica? Então o sistema de saúde não pode usar os mesmos argumentos que estão sendo usados para o sistema de educação. Para a educação já tem muita falha, convenhamos, né? Porque as injustiças sociais já são imensas. Porque o privilégio que vocês têm, por exemplo, não alcança toda a população. Mas aqui a situação é muito mais séria, é muito mais grave. A ameaça é muito maior. Então você não pode lançar mão de qualquer recurso sem ter o devido preparo para isso aqui. Bom, outra questão que me incomoda e que incomoda, na verdade, boa parte dos médicos pelo país, além da questão infraestrutural, é esse velho deslumbramento com a tecnologia. Na verdade, no Brasil, nós estamos vivendo esse processo há anos, desde a terceira Revolução Industrial. Agora que entramos na quarta, situação fica ainda mais tensa. Por que deslumbramento? Na verdade, dentro de uma nação periférica como a nossa, existe sempre um afã por modernidade muito grande, um desejo gigantesco por caminhar junto com o resto do mundo. Afinal de contas, o mundo desenvolvido, o mundo industrializado, caminha a uma velocidade estonteante e nós vamos dando os nossos passozinhos de formiga. Sempre houve desejo por aqui de acompanhar esse circuito de modernização. Olha, a primeira vez, por exemplo, que eu tenho notícia desse desejo por modernidade foi com o Barão de Mauá. Né? Vocês devem se lembrar do quão empreendedor foi Barão de Mauá, mas infelizmente um visionário desconectado da nossa realidade e não entendeu que não dava para implantar alta tecnologia no país sem que o país estivesse preparado social e politicamente para isso. Não estava, arruinou-se inteiro, né? E aí depois disso nós tivemos vários e vários episódios que envolveram esse desejo por modernização. Se vocês pensarem, por exemplo, o que foi o Plano JK em termos do desenvolvimento do país e pela tentativa de, vamos dizer, né, germinação dessa grande prosperidade vinda pelo moderno, nos afundou numa dívida monstruosa que até poucos anos nós estávamos pagando, gastamos mais de 50 anos para conseguir pagá-la, não é? Sempre nesse desejo de acompanhar o mundo industrializado. Então esse afã por modernidade ficou meio como um complexo de periferia, de Brasil-periferia, como o Celso Furtado sempre disse que nós somos, que a gente fica sempre meio na margenzinha. Então toda vez que surge um grande implemento tecnológico, que surge uma grande novidade, nossos gestores correm para tentar implantá-la por aqui, porque nossa, é agora. Agora é a hora de nós acompanharmos o que o mundo está fazendo. Agora é a hora de nós termos o Vale do Silício brasileiro, porque numa hora ou outra nós vamos nos tornar altamente tecnológicos e desenvolvidos. Vamos ter a nossa Nova York, como tentaram fazer com São Paulo, né? Então, sempre existe alguma tentativa de fazer isso. A proposta da telemedicina surgiu há alguns anos nos Estados Unidos. Para os hospitais americanos foi falho. Houve muitas críticas pela dificuldade de infraestrutura, pela dificuldade de treinar médicos para essa nova interface, porque perceberam que uma parte considerável da sensibilidade médica se perdeu, ou a tentativa deles de tentar tornar o sistema de medicina lá mais eficaz, já que os modelos de saúde deles são péssimos, não deu resultado, não foi a saída. Entenderam que não era a saída, porque para eles também havia problemas, principalmente de treinamento, de gestão do sistema. A tecnologia não pode substituir por completo o contato com as pessoas.
Mas aí o que nós fizemos? A gente viu os defeitos? Não. Nós fomos lá no deslumbre, na nossa linda febre do ouro, como se nós estivéssemos aqui diante da Eldorado. Né? Nós encontramos Eldorado e agora o Brasil arranca num modelo de tecnologia importado. Não avaliamos as variáveis, não avaliaram essa infraestrutura toda, só jogaram aqui. CRM, por exemplo, CFM, o Conselho Federal de Medicina, mandou só um e-mail, para vocês terem uma noção, para os médicos cadastrados, para os médicos brasileiros, contando em janeiro de 2019 que o programa estava aprovado. Nem consultou, né, os médicos, nem avaliou quais eram os contextos sociais com os quais nós lidávamos, o que é o exercício médico em território brasileiro, se geraria empatia suficiente para gerar eficácia. Não, aprovou, assim, do nada, só porque era uma tecnologia usada lá fora, e se usar lá fora daria certo aqui. Sei que enquanto eu falo isso, vocês devem estar pensando em xenofilia, em complexo de vira-lata, e vocês não estão pensando errado, porque de fato, boa parte desse afã por modernidade é um afã xenófilo, ou seja, é o desejo de nos igualar ao que produzem lá fora, mesmo que lá fora eles tenham mais ressalvas ainda em relação ao sistema, porque afinal de contas eles já testaram e eles mesmos perceberam que não podia ir para frente, que era perigoso demais ir para frente, e vidas demais podiam ser colocadas em risco nisso, e tinha uma fronteira que você pode usar tecnologia para desenvolver o tratamento, você pode usar a tecnologia para gerar a medicação, a indústria farmacêutica se beneficia muito das tecnologias, você pode gerar tecnologia para geração do diagnóstico, mas não para substituir a interface de contato com o paciente. A gente foi lá e copiou só. Então, é perigoso. Mas é emergência. Numa emergência, então, você pega esse dinheiro que você ia investir financiando esse equipamento e contrate mais profissionais, invista nos médicos, invista em enfermeiros, abra de uma vez os hospitais de campanha, porque nós precisamos de pessoas e não de tablets. Nós precisamos de médicos espalhados pelo país todo. Contratem, né? Então é uma questão de se desvincular dessa febre do ouro e analisar a realidade brasileira tal como ela é. Não nessa fantasia deslumbrada que nós imaginamos a respeito do que seja o território brasileiro. O território brasileiro ainda é desigual, o território brasileiro ainda carece de muita construção infraestrutural que vai levar tempo para ser estabelecida. Até lá nós não podemos colocar a vida das pessoas em risco testando o modelo. Então, essa máxima do Darcy Ribeiro de que o território brasileiro é composto por múltiplos Brasis precisa ser levada em consideração todas as vezes que decidirem fazer de nós uma nação desenvolvida. Nós somos heterogêneos, desiguais e muito pobres para pensar num modelo ainda tão avançado que pode colocar a vida das pessoas em risco, né? Caso vocês escrevam pensando em Enem, o melhor caminho para a competência 5 é gerar mais discussão sobre o assunto, né, e mais análise a respeito dele antes de, como eu estou dizendo, colocar a vida das pessoas em risco. Nesse caso, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Ministério da Saúde precisam colocar os seus pesquisadores a postos para entender o cenário do Brasil e gerar, de fato, um projeto de política pública realmente eficaz. Ou seja, o que eu estou sugerindo nesse caso é um pacto intersetorial entre duas instituições fortes e influentes no cenário brasileiro e que possam, nesse caso, trabalhar em prol da sobrevivência e da qualidade de vida do povo brasileiro. Nós precisamos disso o quanto antes. Talvez hoje nós precisemos mais de pagar médicos e enfermeiros dentro do que lhes é digno, contratar mais profissionais
claro, investir em informação. O brasileiro precisa de mais de informação de saúde. Nós ainda somos muito precários. No contexto pandêmico, por exemplo, a maioria das pessoas nem sabe direito o que é isso. O que nós estamos vivendo? Porque, de novo, a realidade é que a gente está em uma bolha das pessoas mais bem informadas, com acesso àquelas que podem informar e que podem esclarecer as nossas dúvidas, hiperconectadas, onde as informações estão disponíveis. E quem não tem acesso à hiperconexão? De onde está tirando as informações? É nisso que precisa investir. Então, as políticas públicas ainda não estão nem perto do que elas precisariam estar para, de fato, alcançar o real povo brasileiro. Então, o povo brasileiro real, nesses múltiplos Brasis, ainda está invisível. E ele não vai se tornar mais visível se uma prática telemédica começar a ser desenvolvida. Entendido? É um tema complexo, eu entendo como complexo, então as dúvidas que vocês tiverem a respeito do assunto, me mandem, por favor. Junto com essa aula, eu vou enviar para vocês uma reportagem extremamente profunda que a revista Veja fez ano passado sobre a prática telemédica, para vocês entenderem os vieses da situação e conseguirem escrever com mais qualidade. Combinado? Então, até lá!